Você já se perguntou por que sua vida parece mais silenciosa que a dos outros? Por que há pessoas sempre cercadas de gente, de risadas, de convites, enquanto a sua rotina muitas vezes acontece em silêncio, quase sem testemunhas? Às vezes parece que falta algo, como se o mundo tivesse esquecido de você. Talvez se pergunte por que seu telefone raramente acende, por que convites não surgem, por que conversas morrem na superfície como se faltasse ar no fundo. Por muito tempo te disseram que isso é fracasso, que quem está cercado venceu e quem caminha só ficou para trás. Só que a vida real não obedece a slogans. A vida real é mais íntima. Pede coragem para suportar o espelho que o silêncio oferece e maturidade para aprender com o que ele revela. Quando ninguém te chama, a existência te chama por dentro. E é nessa chamada que algo começa a se alinhar. Vivemos numa época que transforma atenção em moeda e converte companhias em estatísticas. Soma-se, compara-se, contabiliza-se. Likes, grupos, nomes, notificações. Quanto mais números, supostamente mais valor. Mas números não aquecem a noite, não sustentam escolhas difíceis, não devolvem a dignidade depois de um erro. A quantidade é um palco, a qualidade é uma casa, e casas sólidas costumam ser erguidas longe da plateia. É por isso que a ausência de amigos pode ser muitas vezes um processo de filtragem. O que ficou não te sustentava. O que vai chegar exigirá de você um outro tipo de presença. A solidão começa áspera, quase como uma lixa sobre a pele. A mente, viciada em estímulos, lateja pedindo ruído. Você procura qualquer distração para fugir do espelho que o silêncio oferece. Só que o espelho, cedo ou tarde, te alcança. E então você se vê sem roteiro, sem plateia, sem papel. O que sobra? Sobra o que é verdadeiro. Medos que nunca foram ditos, desejos que você abafou, promessas que quebrou por falta de coragem. Dói admitir, mas esse inventário é libertador, porque a partir dele você recobra comando. Comando sobre atenção, sobre escolhas, sobre limites. E o primeiro limite que aprende a desenhar é entre aquilo que te preenche e aquilo que apenas te ocupa. Os estoicos chamavam esse movimento de retorno ao comando. Marco Aurélio escrevia que a mente encontra abrigo em si mesma quando deixa de buscar controle no incontrolável. Epicteto alertava: ninguém é livre enquanto terceiriza sua paz a humores alheios. Sêneca lembrava que multidões confundem escolhas enquanto o recolhimento as clarifica. Esses homens não estavam fugindo do mundo, estavam treinando para habitar-lo sem se dissolver. É essa a utilidade da solidão. Ela se torna uma oficina silenciosa, na qual você repara as peças da própria vida, sem a ansiedade de entreter espectadores. Mas por que dói tanto no começo? Porque nossa cultura confunde visibilidade com valor. Ensinaram que ser lembrado é vencer, que estar em pauta é sinônimo de relevância. Só que relevância não paga o preço da noite. Quem sustenta a madrugada é a coerência. E coerência nasce de escolhas íntimas, muitas vezes invisíveis. Você passa a trocar aplauso por alinhamento, substitui urgência por presença. Em vez de caber em todo o evento, cabe dentro das próprias convicções. O custo imediato é perder volume. O ganho é ganhar sentido. Com o tempo surgem pequenos sinais de que o caminho é bom. Você dorme melhor porque parou de prometer o que não consegue entregar. A comida tem gosto de comida, não de conteúdo. Caminhadas ganham sentido sem fones, porque você permite que a própria cabeça tenha uma voz. O trabalho rende mais quando não precisa provar nada a ninguém. E curioso, a própria solidão muda de cor. Não é mais castigo, é campo de treino. Você a utiliza para afiar percepção, consolidar hábitos, fortalecer atenção. A falta de amigos vira espaço para aprofundar o que antes o barulho interrompia. Isso não significa adotar dureza ou cinismo. Significa desenvolver critério. Você percebe que relações que exigem autoabandono não são relações, são trocas disfarçadas. Aprende a dizer não sem raiva,
a se afastar sem discurso, a proteger manhãs como quem protege colheitas. Entende que proximidade sem verdade adoenta e que verdade sem cuidado fere. Então escolhe vínculos que toleram o silêncio, pausas e profundidade. Eles existem, apenas não andam em bandos nem fazem alarde. Há também um aspecto físico nessa transformação. O corpo desacostumado ao descanso pede tela, açúcar, drama. Você o educa com rotinas simples: água, sono, respiração, luz do dia, movimento, não para virar um projeto de performance, mas para recuperar presença. Presente, você escuta melhor. Escutando, decide melhor. Decidindo melhor, sofre menos por coisas evitáveis. E a autonomia que brota dessas escolhas devolve a autoestima, não a inflada pelo aplauso, e sim a enraizada no respeito por si. Por fim, algo curioso acontece. Quando você aprende a não implorar por companhia, sua companhia melhora. E quando sua companhia melhora, as pessoas certas percebem. Não são muitas, não chegam com fogos, mas chegam com inteireza. A conversa não te cobra personagem. O silêncio compartilhado não pesa. A despedida não deixa culpa. Esses vínculos não resgatam ninguém, somam forças. E o critério que a solidão te deu impede que você venda barato o espaço da sua vida. Há uma última lição nessa primeira travessia, a de que o essencial raramente é urgente e o urgente quase nunca é essencial. Você observará como antigas ansiedades se alimentavam de prazos falsos e expectativas herdadas. Ao recusar essa economia do desespero, você devolve tempo ao tempo. Aceita que processos humanos têm ritmo, e ritmo não se negocia com pressa. Quando o relógio social exigir velocidade, sua bússola interior lembrará direção. E direção, mesmo lenta, chega ao destino. Velocidade sem direção cansa e dispersa. Talvez você sinta falta de alguns sorrisos antigos. É natural. As estações mudam e com elas mudam as paisagens. Agradeça o que foi possível e permita-se seguir. Não endureça para se proteger. Amadureça para se preservar. Amadurecer é manter o coração acessível e a porta trancada. Quem souber bater, você escuta. Quem tentar arrombar, você deixa do lado de fora. Assim a solidão deixa de ser muro e vira jardim. Não impede a vida de entrar, só seleciona o que floresce. Há um mito insistente de que estar cercado é a cura para qualquer dor. Mas você já esteve entre muitos e sentiu o mesmo vazio, talvez até maior. Multidões amplificam ecos, não criam sentido. O sentido nasce em silêncio, cresce em escolhas e floresce em vínculos que não exigem máscaras. Quando você aceita isso, cai a necessidade de provar pertencimento. Você para de colecionar presenças e começa a cultivar presenças. Uma coleção exige número, um cultivo exige paciência. Rituais simples consolidam essa mudança. Uma cadeira perto da janela para pensar sem tela. Uma página escrita de próprio punho por dia, ainda que curta. Um copo de água ao acordar antes de qualquer notificação. 10 minutos de caminhada sem música para ouvir a cidade e a própria respiração. Pequenos pactos com o real. Eles reduzem a distância entre quem você é e quem você diz ser. Quanto menor a distância, menor a ansiedade. A paz não é um prêmio, é um efeito colateral de coerência. Você também reconhece que alguns vínculos eram mantidos por medo do silêncio. Medo de olhar para escolhas antigas, de encarar lutos adiados, de admitir hábitos que te traíam. Ao desistir de encenações, perde-se ocupação, mas ganha-se saúde. Certas conversas cessam, certos encontros rareiam, certas festas deixam de fazer sentido. Em compensação, surgem instantes inteiros. Um almoço sem pressa, um banho sem culpa, um trabalho feito até o fim sem necessidade de publicar cada passo. A ausência de amigos, vista de fora, pode parecer fracasso. Vista de dentro é reestruturação. Você revisa critérios, ajusta limites, aprende a dar nome ao que antes apenas sentia.
descobre que não é palavra de amor próprio, que basta é palavra de futuro e que hoje não é palavra de descanso. Descanso verdadeiro não cabe em agendas esmagadas pelo desejo de aparecer em tudo. Descansar é abandonar a ilusão de indispensabilidade. Um veneno elegante que nos faz aceitar o que nos adoece. O corpo percebe a mudança antes da mente. Ombros soltam, mandíbula relaxa, sono aprofunda. A tensão se expande. O que parecia urgente se revela ruído. O que parecia pequeno se mostra estrutura. Você encontra beleza em tarefas simples. Varrer o chão, cozinhar algo honesto, organizar documentos, regar plantas. O tédio, antes temido, vira campo fértil para ideias maduras. O cérebro aprende novamente a concluir. Conclusão alimenta autoestima, e autoestima lúcida alimenta escolhas mais generosas. Nesse processo, você inevitavelmente enfrenta 3 tentações. A primeira é o exibicionismo espiritual. Transformar a própria solidão em espetáculo. Resistir é essencial. A segunda é o isolamento arrogante. Usar o silêncio como desculpa para não amar ninguém. Resistir também. A terceira é a recaída ansiosa. Voltar a dizer sim a tudo por pânico de perder algo. Aqui, a resistência é ternura consigo. Você não se pune, recomeça. O músculo do autodomínio fortalece recomeçando. Os estoicos falavam de círculo de controle, o que pode ser cuidado por você e o que precisa ser aceito. Aplicado à solidão, isso significa investir nas próprias práticas e abandonar a fantasia de controlar percepções alheias. Você não comanda as leituras que fazem de você, mas pode comandar a leitura que você faz de si. Se a sua leitura é honesta, firme e compassiva, comentários perdem poder. E se a sua leitura é instável, aplausos não sustentam nada. A régua que vale é a interna. No campo da amizade, qualidade pesa mais que frequência. Uma conversa transparente por mês pode nutrir mais que um calendário saturado de encontros que te esvaziam. A amizade madura comporta hiatos, suporta franqueza, aceita limites, não exige espetáculo, tampouco justificativas excessivas. Nasce de respeito e é irrigada por presença sincera. Quando o vínculo pede autoabandono, você reconhece o sinal e recua. Recusar é proteger todos, inclusive o outro, do pior de você, o que aparece quando você se agride para agradar. Há uma pedagogia do tempo que só o silêncio ensina. O mundo confunde pressa com importância e movimento com sentido. O silêncio te mostra que processos humanos têm estações. Germinar exige escuridão, enraizar exige profundidade, florescer exige abertura. Nenhum desses passos se apressa sem dano. Você aprende a ser jardineiro de si. Prepara o solo, eia, semeia intenções claras, rega constância, remove pragas, excessos e colhe paz. A colheita sempre chega para quem permanece. Às vezes, a permanência parece abandono, porque nada visível muda. É aqui que muitos desistem. Correm para qualquer barulho que alivia. Mas se ficar, você nota microvitórias. Responder com menos reatividade, suportar um não sem colapsar. Terminar um dia cansado, mas inteiro. Inteireza é quando o cansaço não vira cinismo. Essa métrica não aparece em feed algum, porém constrói destinos. E destinos tranquilos não são obra do acaso. São consequência de escolhas repetidas com serenidade. Também há perdas necessárias. Você perderá versões suas que existiam apenas para agradar. Perderá interlocutores que só sabiam conversar com a sua pressa. Perderá convites que exigiam que você cabesse em fantasias alheias. Essas perdas são custo de crescimento. Você as honra sem nostalgia excessiva. Agradece pelo que ensinaram e segue. Quem ama o que você está se tornando, encontra você no caminho. Quem amava o personagem, perde o interesse quando o palco fecha. Quando a mente desacelera, a gratidão se torna possível.
Você nota texturas, o som da chuva, o cheiro do café, a luz da manhã atravessando a cortina. Esses detalhes, desprezados em dias ruidosos, voltam a falar com você. A vida deixa de ser coleção de eventos e volta a ser experiência. Experiência é o contrário de distração. E onde há experiência, há memória digna de ser lembrada sem arrependimento. Por fim, a ausência de amigos deixa de ser problema e vira métrica de integridade. Você prefere poucos honestos a muitos performáticos. Prefere conversas que te encorajam a ser melhor, a encontros que te cobram menos. E, sobretudo, prefere uma tarde em paz a um desfile de máscaras. Essa preferência não é misantropia, é maturidade. Maturidade entende que aquilo que te cerca molda aquilo que você se torna. Por isso, protege a própria volta, com o mesmo cuidado que guarda o coração. Chega um ponto em que você percebe que a solidão não é um corredor vazio, e sim uma biblioteca. Cada prateleira guarda um aprendizado que você vinha evitando. Ali estão livros sobre perdas que você não chorou, sobre erros que prefere esquecer, sobre medos antigos que aprendem a mudar de nome quando são compreendidos. Você não precisa ler tudo de uma vez, precisa apenas começar. Abrir o primeiro livro já altera o ar. Ler uma página por dia já muda o tom da mente. Estudos profundos raramente gritam, eles sussurram disciplina. Ao mesmo tempo, surge a tentação de transformar o aprendizado em dogma. Cuidado, o silêncio que cura é o silêncio que flexibiliza, não o que endurece. Não transforme disciplina em rigidez, critério em julgamento, foco em fuga. A boa solidão coloca você no mundo com mais humanidade, não com menos. Se o seu recolhimento te torna incapaz de gentilezas, algo se perdeu no caminho. A meta é presença lúcida, não superioridade. Talvez você comece a registrar seus dias, não para vigiar-se com severidade, mas para testemunhar as próprias tentativas. Escrever o que doeu, o que ajudou, o que merece se repetir. Essa escrita funciona como uma conversa honesta com alguém que você sempre quis conhecer, você mesmo. Aos poucos, a narrativa muda de tom. O que antes era "ninguém me quer por perto" vira "posso me querer por perto". O que era "sou invisível" vira "posso me ver". O que era "ninguém me compreende" vira "posso me explicar para mim". É assim que a carência perde voz. No trabalho, a mudança é palpável. Você abandona a necessidade de parecer ocupado e passa a perseguir tarefas concluídas. Um e-mail escrito com clareza vale mais que 3 reuniões confusas. Um horário protegido de distrações entrega mais que horas espalhadas. Você cuida da energia como quem cuida de fogo. Não desperdiça faíscas, não deixa apagar, não expõe a ventos desnecessários. A produtividade vira consequência de cuidado e respeito, não de culpa. Nos afetos, a seleção acontece sem dramatização. Você presta atenção à sensação após cada encontro, à leveza ou exaustão. Há espaço para silêncio ou toda pausa vira mal-estar? Há estímulo à verdade ou empurra-se tudo para debaixo do tapete? Essas respostas orientam suas escolhas futuras sem precisar de discursos. Você se torna menos suscetível a promessas brilhantes e mais atento a atos discretos. O critério passa a ser: isso me ajuda a permanecer íntegro? Vez ou outra, a antiga carência te chama, oferece atalhos, promete alívio rápido. Você reconhece o cheiro, já foi por esse caminho e sabe onde termina. Em vez de ceder, você respira, escreve 2 linhas, toma água, caminha 5 minutos. O impulso perde força quando respeitado sem ser obedecido. Esse é o cerne do autodomínio. Aceitar a existência do desejo e, ainda assim, escolher o que te honra. Há algo profundamente político nesse processo íntimo. Ele te devolve liberdade. Uma pessoa que se sustenta no silêncio não é facilmente manipulável. Não precisa de slogans para sentir pertencimento. Não se vende por aprovação. Não ataca para se sentir forte.
O silêncio ensina delicadeza, e delicadeza não é fraqueza, é força que aprendeu a não desperdiçar violência. Em dias difíceis, você aprende a praticar microcoragem. Levantar da cama quando tudo em você quer permanecer deitado. Tomar banho, abrir a janela, preparar uma refeição simples, cumprir um compromisso com você de 10 minutos. Microcoragem não muda o mundo hoje, mas muda o rumo do dia. E dias alinhados mudam destinos. As pessoas confundem heroísmo com gestos grandiosos. Você aprende que heroísmo é insistir em gestos pequenos quando ninguém aplaude. Os estoicos, quando falavam de virtude, não se referiam a grandes espetáculos morais, mas à constância. Constância de pensamento, de ação, de intenção. A solidão oferece a arena perfeita para essa prática. Ninguém está olhando. Então, quem você é? Se a resposta começa a se alinhar com seus valores, mesmo sem plateia, você está no caminho certo. É impossível manter máscaras no vácuo. Elas precisam de espectadores. Sem público, sobra pessoa. E pessoas que se sustentam viram farol. Aos poucos, você entende que não precisa escolher entre solidão e amor. Precisa escolher entre carência e presença. O amor que chega quando você está presente consigo é diferente. Não pede que você desapareça. Não te diminui para caber. Não te exige rendição do que é essencial. Ele se soma. É por isso que muitos chamam de paz a sensação de estar com a pessoa certa, porque a paz já estava em você antes do encontro e por isso pôde ser compartilhada. Quando a vida te colocar novamente entre gente, você notará que a pressa alheia já não te arrasta. Você ouvirá divergências sem se defender de imediato. Permitirá que um silêncio de 3 segundos exista entre uma pergunta e uma resposta. Esse pequeno intervalo é onde mora a prudência. Antigamente, você enchia a lacuna com justificativas. Agora, a preenche com atenção. Atenção muda o teor de qualquer encontro. Existe também a prática de honrar fronteiras. Você aprenderá a dizer: hoje não consigo, neste horário não atendo. Prefiro pensar e responder depois. Fronteiras não são muros, são portas com horários. Elas protegem o que te permite amar. Descanso, foco, introspecção, saúde. Ao instituí-las, você não se afasta do mundo. Você se torna capaz de oferecer ao mundo o seu melhor e não o resto. Eventualmente, você será mal interpretado. Vão chamar sua calma de frieza, sua objetividade de arrogância, seu silêncio de desdém. Você não briga com a caricatura, você cuida da realidade. Aos poucos, quem importa percebe, quem não importa passa. E você permanece inteiro, fazendo o trabalho que só você pode fazer. O de se tornar alguém a quem você não precisa pedir desculpas por existir. Há dias de recaída. Você cede ao velho hábito de se comparar. Entra em espirais digitais. Aceita um convite que te esvazia. Tudo bem. Não desperdice sofrimento fabricando culpa. Aprenda rápido e volte ao eixo. O que te diferencia não é nunca cair, é reerguer-se com honestidade. A honestidade consigo mesmo é o cimento invisível de qualquer vida estável. Um conselho prático para esse capítulo. Antes de dormir, feche os olhos e enumere 3 decisões do dia que te aproximaram de quem você quer ser. Não importa o tamanho. Pode ser ter bebido água, ter respirado antes de responder, ter ido embora na hora certa. Ao acordar, comprometa-se com uma coisa mínima que fará hoje. Custe o que custar. Ao cumprir, celebre sem alarde. O cérebro aprende por repetição recompensada. A alma agradece por respeito cotidiano. Com o tempo, o tema amigos perde o tom de urgência. Você não roda mais a roleta da aprovação social. Em lugar disso, você presta atenção em afinidades reais, valores, ritmo, humor, silêncio confortável. Amizade vira fruto de encontro entre inteirezas, não de combinações utilitárias. Surgem pessoas com quem o relógio muda de velocidade.
Horas passam como minutos sem a pressão de performar. São poucas, mas bastam. Por último, reconheça: você não é melhor por andar só, nem pior por precisar de gente. Você é humano. E o humano amadurece quando aprende a distinguir necessidade de vício, vínculo de dependência, presença de espetáculo. A solidão bem vívida não te separa do mundo, te devolve a ele com um olhar limpo. Chegamos à curva em que a estrada silenciosa encontra novamente as avenidas do mundo. Você não se apressa para provar nada. Caminha com dignidade. Tem menos pressa, mais direção. Sabe que barulho demais rouba a escuta, que excesso de agendas rouba a alma e que o preço da coerência é abrir mão de plateias que exigem espetáculo. Você aceita esse preço. Em troca, recebe algo que o mercado não vende: serenidade. A serenidade de saber que, sozinho ou acompanhado, você continua inteiro. Quando alguém perguntar por que você tem poucos amigos, você poderá responder sem ressentimento: porque hoje eu escolho qualidade. Porque prefiro conversas que me façam crescer a encontros que me façam desaparecer. Porque aprendi a diferença entre ser visto e ser reconhecido. Ser visto é aparecer. Ser reconhecido é pertencer. Pertencimento verdadeiro acontece em poucas mesas. E tudo bem. Há um engano popular que diz que solidão é falta. Às vezes é escolha. Outras vezes é ponte. Muitas vezes é escola. Na escola do silêncio, você aprende matérias que o barulho cancela: paciência, escuta, atenção, firmeza, delicadeza, exatidão, cuidado. Aprende também que nada disso te torna imune à dor. Apenas te dá ferramentas para atravessar ela sem se trair. Sofrerá? Sim, mas sofrerá sem se vender. Errará? Sim, mas corrigirá sem se chicotear. Perderá? Sim, mas perderá sem se perder. Pense em sua vida como uma casa. A solidão foi o alicerce, invisível para quem passa na rua, indispensável para tudo ficar de pé. Sobre ele você ergue paredes de hábitos, abre janelas para a luz de amizades sinceras e instala portas de limites claros. Lá dentro, você organiza uma mesa onde cabem poucos, porém cabem por inteiro. O restante do mundo pode te visitar e muitos visitarão, mas quem mora com você é a sua consciência. Se ela está em paz, a casa está protegida. Se ainda existe dor por aquilo que não veio, não a negue. Sente-se com ela. Dê-lhe nome. Pergunte o que quer te ensinar. Talvez respeito por si, talvez ritmo, talvez honestidade. Toda dor traz um recado. Quando ouvida, ela diminui. Quando negada, grita. O exercício é escutar, sem dramatizar, acolher sem grudar, aprender sem se definir pela ferida. Você é mais, sempre foi mais, do que qualquer temporada difícil. E quando enfim novos vínculos aparecerem, você os receberá com calma, sem urgência por título, sem fome por promessas, sem sede de eternidade. Deixará que o tempo diga o que é. O tempo é um juiz gentil com quem permanece. Ele vai te mostrar quem fica porque ama e quem fica porque usa. Você, munido de silêncio treinado, saberá escutar esse veredito. Guarde algumas práticas para manter viva a força construída. Acordar sem mergulhar em telas, respirar antes de responder, lavar a própria louça como ato de respeito, caminhar ao sol, escrever 2 linhas por dia, encerrar as noites com gratidão específica, não genérica. Agradeça por alguém, por algo, por si. Gratidão específica aterriça a mente. Mente aterrissada não se perde em fantasias de falta. Lembre que ainda haverá quem chame sua sobriedade de frieza, quem confunda seu limite com agressão, quem se ofenda com seu silêncio. Essas leituras dizem mais sobre a história do outro do que sobre a sua. Você não precisa se explicar a todo instante. Precisa se explicar a si, de vez em quando, para não se abandonar. A cada dia, confirme: estou honrando o que considero sagrado? Se sim, prossiga. Se não, ajuste o rumo com gentileza. No fim,
A questão nunca foi quantidade de amigos. Foi sempre qualidade de presença, a sua consigo e a sua com o mundo. Se a sua presença consigo é honesta, a presença com o mundo tende a ser generosa. E generosidade madura sabe dizer sim com alegria e não com respeito. Não se mede caráter pela largura da agenda, mas pela profundidade com que você ocupa cada encontro. Talvez você tenha começado este caminho por cansaço. Hoje, segue por convicção. Não é mais fuga, é escolha. Escolha por quietude fértil, amizade verdadeira, trabalho com sentido, descanso digno, palavra exata, amor sem espetáculo. Quem entender, caminha junto. Quem não entender, que encontre o próprio ritmo. A vida é larga o suficiente para acolher processos diferentes, sem que você precise brigar com todos. Antes de nos despedirmos, quero pedir 3 gestos que dão continuidade a isso que construímos aqui. Primeiro, deixe um like neste vídeo, para que ele alcance quem ainda acredita que silêncio é sinônimo de fracasso. Segundo, inscreva-se. Aqui nós praticamos diariamente a coragem de permanecer inteiros. Terceiro, escreva nos comentários: prefiro poucos verdadeiros a muitos vazios. Essa frase sinaliza que você chegou até o fim e que decidiu proteger o que em você é essencial. E depois de comentar, escolha um dos vídeos que aparece ao lado. Ele vai te acompanhar nas próximas etapas: aprofundar hábitos, refinar limites, cultivar vínculos, descansar sem culpa. Caminhe com calma. A pressa não te serviu até hoje. Não te servirá agora. O silêncio que você está aprendendo a honrar continuará aqui, dentro, como um continente. Sempre que o mundo ficar barulhento demais, volte para casa. Você sabe o caminho. Se em algum momento a dúvida voltar a sussurrar que solidão é sentença, relembre: solidão foi ponte. Foi nela que você atravessou do personagem para a pessoa, do excesso para a medida, da ansiedade para a presença. Ninguém pode tomar de você o que foi conquistado na prática silenciosa. Podem discordar, podem rir, podem tentar reduzir, mas a experiência íntima é intransferível. E a convicção que nasce dela não precisa de propaganda, só de continuidade. Por isso, cuide do invisível. O invisível sustenta o visível. O mundo verá atitudes, você sabe, hábitos. O mundo verá resultados, você conhece renúncias. O mundo verá paz, você lembrará exercícios. Não é glamour, é grandeza. Grandeza do tipo que não cabe em vitrines. Grandeza que amadurece longe de holofotes e por isso dura. E quando olhar para trás daqui a um ano, verá que a vida ficou mais simples. Simples não é pequena. Simples é exata. Exata no que importa. Generosa no que permanece. Firme no que protege. Verá que aprendeu a perder sem se destruir e a ganhar sem se perder. Verá que aprendeu a se despedir agradecendo e a receber sem ansiedade. Verá, sobretudo, que não precisa de multidões para se sentir vivo. Precisa de verdade. E a verdade, você já sabe, fala baixo, mas sustenta mundos.